A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais Nova Era News. Hoje, depois de uma grande geada que ainda está no solo da Serra Catarinense. Eu estou com o cabelo um pouquinho mais branco, mas não é só da geada, não. Com a graça do bom Deus, estamos recebendo aqui o Pedrinho novamente. Estamos aqui de volta. Porque semana passada foi difícil aturar o rapazinho que estava aqui do meu lado. Mas com a geada traz coisas boas também, viu? E temos um prazer enorme de receber aqui conosco hoje o pastor Gabriel, pastor da Primeira Igreja Batista de Lages, que vem fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho bem legal, e a gente vai conversar com ele um pouquinho, saber um pouco da sua história, né? O que é ser pastor, como é que você chega nesse momento de interagir com toda a sociedade, com toda a comunidade que frequenta, né? As suas ovelhas, né? Pastorear a sua igreja, enfim. Vamos saber um pouquinho o que é essa missão. E depois, na segunda parte do programa, vamos conversar sobre efetivamente o que a igreja faz em pró das pessoas, né, dentro da comunidade, evidentemente sempre com as bênçãos de Deus, né? Pedrinho, como é que foi os exames? Tudo em ordem, tudo tranquilo, estamos de volta tranquilo. E vamos em frente, seguimos em frente. Bem-vindo, pastor Gabriel, né? Essa bancada que vai conversar bastante com o senhor hoje, para o senhor dar um pouco dessa mensagem boa, né? Já que o Alair hoje está pilotando as câmeras, né, sozinho de novo. Na realidade, ele tem feito mais ou menos bem, né? Agora ele vai lá para o Pantanal, né? Tá pronta? Tá pronto, né? Tá pronta. Só fala nisso. Só. Diz que vai trazer um peixe. E o que é a pessoa ser mutante, né, pastor? É uma dupla personalidade. Eu cheguei aqui cedo e o rapazinho abriu a porta ali, conversou um pouquinho. Coisa mais séria do mundo. Daqui a pouco ele ligou, parece que o modo engraçadinho. E começou. Ainda bem que não é ele que está na bancada, você, Pedro. É bom por aí. Hoje ele está. Mas é só para nós ficar à vontade, pastor. Pastor, quem é o pastor Gabriel? Pessoal, amigos da Nova Era, primeiramente um bom dia, né? Nós estamos aqui na parte da manhã. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, a gente está o dia todo. O pessoal assiste a gente a hora que quiser. Inédito, vai só hoje à noite, e depois, durante a programação da Nova Era, passa em vários horários. E no canal do YouTube, para o mundo a qualquer hora. Perfeito. Já na expressão sulista, né? Que coisa boa, né? Bem isso. E, primeiramente, bom dia a todos que estão nos vendo, uma boa tarde, boa noite, ao nosso irmão Marcelo, ao Pedrinho também, ao nosso amado cinegrafista, podemos assim dizer, técnico, aquela percepção que só ele tem, né? Ainda mais agora com aquele olhar pantaneiro, né? E o pior de tudo, dono da estação. Dono, né? Que esse é a única coisa que está nos segurando ainda. Mais ou menos. Então eu me sinto honrado da parte de Deus de estar aqui com vocês. A gente sabe que como é importante um trabalho onde demonstra a nossa beleza serrana, o nosso jeito de ser catarinense, né? E principalmente com esse olhar para todas as áreas da sociedade, né? Não somente, podemos dizer assim, política, educacional, mas também religiosa. A gente sabe que isso é muito importante. Bem isso, pastor. A ideia do programa é essa, trazer aqui, né, personalidades, pessoas da comunidade, tudo, e trazer um pouco de informação, às vezes até aquilo que não é muito trivial, né? Desviando um pouco daqueles assuntos mais corriqueiros e trazendo coisas que as pessoas às vezes não percebem, como é o caso do trabalho da Igreja Batista, 58 anos, né? É uma trajetória fantástica. Mas o senhor está há quanto tempo em Lages e qual foi essa trajetória até chegar aqui? Então, gente, eu sou cria de Lages, né? Sou nascido aqui, meus pais são daqui, meu pai e minha mãe, então eu sou serrano, sou lagiano, com muito amor, com muito carinho, com muito orgulho, e o Gabriel,
procura ser, né, um servo de Deus, alguém temente ao Senhor, e mais do que tudo isso, alguém que procura estar desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso é maravilhoso, porque todos têm uma vocação, todos têm um chamado da parte de Deus. Se nós falarmos sobre Deus, acreditamos que Ele é o Criador e Ele conduz a obra das suas mãos, né? Então cada um tem a sua vocação, tem o seu chamado, tem o seu dom, tem o seu talento. E Deus me chamou para me poder cuidar de pessoas, assim como todos nós, né? Todos nós aqui cuidamos de pessoas, né? Então o Senhor me chamou para cuidar de pessoas. O Gabriel nasceu num lar evangélico, né? Mas chegou um momento que o Deus que fez todas as coisas não é somente uma energia, mas Ele também é um Deus pessoal, e Ele se apresentou a mim, né? De uma forma única, singular, especial, pessoal, e eu disse sim, né? Senhor, estou aqui, eis-me aqui para ter uma vida contigo e para viver a sua vontade. Não sou cristão, ou estou em uma denominação, ou estou desenvolvendo um ofício porque uma pressão familiar ou algo de família. Não, estou aqui porque realmente eu entendo que para minha vida é o melhor caminho, para minha vida é o melhor lugar para eu estar. É a opção de vida. É a minha opção de vida. A sua opção de vida. Pastor, mas as coisas parecem que aconteceram muito rápido na sua vida, nessa sua caminhada pastoral, né? O senhor tem 31 anos somente, né? É um jovem ainda. E, assim, como é que são os encaminhamentos para você chegar a ser um pastor de uma igreja assim? Você passou por que estágios? Como é que isso acontece? Bem, normalmente, né, os estágios, para você ser um pastor, você precisa passar por uma formação também, né? Nós trabalhamos com a formação teológica, né, um estudo sobre a revelação de Deus, as Escrituras, onde a gente também tem um leque ali de uma visão filosófica também, social e principalmente religiosa, né? Mas a ideia sempre é ter uma formação, né, uma graduação em teologia, mas também ter aquele chamado específico da parte de Deus. Ser um pastor não é somente ser um professor, ser um pastor não é somente atender alguém nas suas emoções. Ser um pastor é um chamado da parte de Deus exclusivo para pessoas que têm uma característica aos olhos de Deus para realmente apacentar o seu rebanho, cuidar de suas ovelhas, né? E é algo singular, podemos assim dizer. Não é um chamado para todos, e também não são todos que têm essa coragem de dizer sim para o Senhor. Por que dizer sim ao Senhor? Por que ser uma formação ou ter uma estrutura diferente de qualquer outra área, digamos assim, ser um professor de uma matéria ou cuidar de uma pessoa como uma área da saúde? Porque literalmente eu ajudo a atender ou a cuidar ou a ensinar os filhos de Deus. Então eu procuro ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, com a finalidade de orientar os filhos de Deus a viver da forma que agrada ao Senhor, né? Orientar, ajudar. Sabemos que toda a orientação está nas Escrituras, né? Todos temos acesso também, mas como representante escolhido por Deus em uma comunidade local, essa é o meu papel, de orientar. Então é um chamado, é uma vocação, é uma estrutura, é uma formação que ela não tem somente precisar cumprir com um currículo de uma graduação, mas também ter também algumas qualificações que Deus vê, né? E também a comunidade observa, reconhece, não, esse daqui tem um perfil de alguém que Deus chamou para atender, para cuidar. Não somente pela formação, não somente pelas características, mas nós vemos que ele tem um chamado da parte de Deus para essa finalidade. E basicamente
ou com toda certeza, são todos através dos ensinamentos bíblicos. Exatamente. Tudo que consta na Bíblia é o que realmente daí o pastor repassa para o seu rebanho. Seria isso dentro dessa, e cada situação é uma situação, né? E o exercício deve ser grande. Porque o ser humano ele é assim, tem diferenças e diferenças, né? Sim. Às vezes dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja as pessoas, por vezes, muitas pessoas mudam a sua personalidade, né? É vocacional mesmo, né, pastor? É uma vocação. E dentro da Igreja Batista, o senhor encontrou, né, dentro da Igreja Batista esse caminho. E o que o senhor tem desenvolvido assim dentro da Igreja Batista, além da pregação, além do cuidado, né, com as pessoas, com a comunidade, de levar a palavra e de evangelizar, né? Assim, dentro da comunidade, aí o senhor encontrou, além dessa vocação espiritual, aquele trabalho comunitário dentro da igreja? Dentro da igreja, além desse trabalho espiritual, hoje a gente trabalha com essa questão da valorização, eu acredito, do ser humano, né? Eu acredito que hoje a gente está em um mundo tão tecnológico, isso é bênção, a tecnologia é bênção. Aí estamos falando aí da IA. A IA é uma bênção de Deus, uma ferramenta abençoada. Só que eu acredito que hoje nós estamos vivendo, já temos essa influência desde sempre, mas estamos vivendo em um tempo onde o valor maior está nas coisas do que no próprio ser, na própria pessoa. E nós, como igreja, nós procuramos evidenciar, né, o valor que o ser humano tem. Quando nós falamos da criação, sobre céus, terra, animais domésticos, os selvagens, e nós vamos ver que no final o Senhor falou assim, e tudo que Deus fez foi bom. Mas quando Deus criou o homem, ele falou assim, e Deus fez o homem, e a gente vai ver que ele dá um destaque, uma ênfase na criação do homem. É diferente, ele cria de uma forma pessoal, ele modela, ele tem o sopro com fôlego de vida, demonstrando que o homem, ele é a joia da criação, ele tem algo especial da parte de Deus. E nós, como povo de Deus, como igreja, nós procuramos tirar o foco, que a sociedade hoje caminha, correndo atrás dos bens materiais, muitas vezes perdendo a própria saúde, a própria condição psicológica, a própria condição física, para obter um ganho lá na frente, que muitas vezes não vai valer tanto a pena como as coisas eternas, como um amor, como uma amizade, como você plantar algo na vida de alguém sem receber algo em troca. A palavra do Senhor nos diz, é melhor dar do que receber. Então, hoje a gente está tão focado em ganhar, em conquistar, em obter um título, um destaque, mas hoje nós estamos assim tão pequenos ou tão defasados desse sentimento de doar, de abençoar, de desenvolver, de entregar um momento de sua manhã, como é o que vocês estão fazendo aqui toda quarta-feira, digamos assim, para evidenciar coisas boas que as pessoas estão fazendo sem ter aquele viés de obter algo em troca. Automatização, né? Automatização. A gente virou realmente a nossa comunidade, as pessoas, né? E existe uma banalização sobre esses princípios, né? Porque parece que sobrepomos, na verdade é isso. Houve uma sobreposição, quer dizer, os bens materiais, as conquistas pessoais, essa aceleração em busca de mais e mais, e acabou banalizando essa relação interpessoal, né? Infelizmente hoje nós temos assim, né? Essa aqui é uma ferramenta fantástica, sim, mas também tirou a atenção, tirou o diálogo, tirou a proximidade. É fantástico esse trabalho que vocês fazem. Pastor, uma das coisas que me preocupa em termos de igreja é que a gente vê muito hoje em dia, né? Exatamente até por isso, pela questão tecnológica, pelos celulares, muitas pessoas se aproveitam às vezes para fazer da frequência uma modinha. Virou moda, virou isso, virou aquilo. Essas pessoas, em regra, não sobrevivem, né? Sobrevivem dentro do âmbito da igreja, né? Porque chega num momento que daí, naturalmente, eles se afastam e você tem a sensibilidade de ver realmente aquelas pessoas que estão
integradas. E isso acontece muito, né? Sim. Tem muita gente que a gente vê hoje em dia, né? Tem um movimento que chama atenção, vai lá, né, Pedrinho? O cara só quer aparecer e tal. E aconteceu num momento das igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, que essas coisas aconteciam, sim. As pessoas faziam questão de botar o símbolozinho no carro, enfim. E na realidade, eu penso que essa questão passa por uma questão cultural, e nesse momento eu já vejo menos pessoas, vejo as pessoas muito mais afim em busca, né, de uma orientação, do que realmente querer aparecer, de querer botar. Isso mudou um pouco essa questão cultural, né? E o irmão estava falando sobre isso e me veio essa frase, né? O evangelho não é emoção, o evangelho é transformação. Sim. A emoção, ela passa, né? A emoção, ela não tem uma condução firme, porque ela é oscilante. Ao mesmo tempo que você está feliz, você pode estar triste. Se algo superficial te traz esse sentimento. O evangelho, ele é muito mais do que uma sensação. O evangelho é muito mais do que uma moda, uma tendência. O evangelho é muito mais do que você receber algo. O evangelho é simplesmente sobre deixar algo, principalmente quem você é. Né? Hoje a gente vive constantemente deixando quem eu sou para tornar quem Cristo é. Né? O padrão do evangelho é esse. Então muitas pessoas dizem, eu sou evangélico. Mas por que você é evangélico? Eu sou evangélico porque eu vou na igreja todo domingo. Não, eu sou evangélico porque eu sou da denominação tal. Eu sou evangélico porque eu estendo a mão ao próximo. Mas espera aí, mas você faz isso por quê? Eu faço isso porque eu vi na internet. Eu faço isso porque me faz, de algum momento, num período do dia, me sentir bem. Eu faço isso porque, sei lá, né? Tem vários motivos, mas eu acho que o principal motivo sempre é o olhar para Cristo Jesus. O evangelho se constrói na transformação de quem Cristo é, né? Quem Cristo foi, o que Ele nos deixou a ser. E muitas vezes Cristo caminhou, muitas vezes Cristo tornou a vontade de Deus realidade, porque não foi de acordo com as suas emoções. Sabemos que quando Jesus estava prestes a ser crucificado no Getsemane, Ele disse o seguinte: Pai, se for possível, por gentileza, passe de mim esse cálice. Então a emoção de Jesus ali estava à flor da pele, mas sabemos que ele estava além de suas emoções, ele estava além dos seus sentidos, ele estava além de uma tendência, ele estava além de um apoio social. Cristo Jesus, ele foi contra todos, né? Para que a vontade de Deus se realizasse. Então Cristo, ele foi contra o sistema religioso, Cristo, ele foi contra o sistema político, Cristo Jesus, ele foi contra a incredulidade do seu povo, Cristo Jesus, ele foi contra a superficialidade dos seus discípulos. Então o evangelho é muito mais do que uma placa, o evangelho é muito mais do que um rótulo, o evangelho é muito mais do que um domingo, o evangelho é de domingo a domingo. Perfeito. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E o evangelho é muito mais do que visibilidade, vitrine. O evangelho verdadeiro é aquele que nos traz dor. O evangelho nos traz dor, o evangelho nos traz abandono, o evangelho nos traz confronto, o evangelho nos traz o calar do ego. Muitas vezes o evangelho nos faz engolir. Tem um pastor que fala uma frase que é fantástico, que o líder, e aí a gente pode aplicar a todo cristão, é aquele que engole sapo e muitas vezes ele devolve pérolas, né? Então essa é a habilidade do evangelho, é você saber filtrar que às vezes aquela pessoa está te ferindo, não porque ela tem algo contra você, mas porque infelizmente ela não encontrou a luz que você encontrou, que é Cristo Jesus, que redefine a sua percepção no ser. Em vez de eu atacar para destruir essa pessoa, eu vou combater com o evangelho para transformar a vida dessa pessoa, para que essa angústia, essa amargura seja redefinida
em reconhecer quem Deus é, em reconhecer que nele tem a fonte para que possa transformar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está vivendo, e sair da sequidão para um campo de flores. É transformação mesmo. É transformação. É você ter a percepção de que a tua busca, ela vai ser muito mais recompensada, né, do que aquela busca material que a gente vê no dia a dia hoje. O pastor falou em vitrine, exatamente, né? Hoje a visibilidade que a internet, que os meios de comunicação, que a tecnologia nos dá, ela é uma coisa fantástica, uma coisa assim muito rápida, né? Mas não é essa vitrine que ele fala. O Evangelho quer que você, né, siga. E é o que você deve seguir, na verdade. A orientação evangélica de Cristo é essa, que a principal vitrine seja que é transformadora, que você não sinta o prazer por aquele momento, ou por aquela coisa material, que você sinta realmente que você está dentro de uma comunidade fazendo algo de bom e transformador, que isso vai te recompensar pela vida toda, não por aquele momento de trend, de like, de curtida, entendeu? É uma coisa assim mais transformadora mesmo, mas é um trabalho difícil, não? Difícil. E a recompensa, ela vem, se é isso que a gente busca na realidade para a nossa paz interior, né? Em algumas situações ela vem pela perseverança, né? Que você realmente tem que acreditar nos ensinamentos que são repassados. Porque, assim, se nós lermos a Bíblia única e exclusivamente, acontece em muitos momentos dela, você custa captar aquele ensinamento que está escrito ali, né? E aí é que entra a figura do pastor, para dar a interpretação realmente que, às vezes, nós, do outro lado aqui, nós lemos um pedaço e o nosso entendimento é que não é o entendimento que o deveria ser. Eu acho que essa é uma das funções mais árduas do pastor, é você dentro de uma igreja com mais de 100 pessoas, a transmissão da palavra, né? Porque as palavras estão colocadas ali, mas de que forma que elas têm que ser interpretadas. Exatamente, a atualização dessa mensagem, né, pastor? Porque às vezes é difícil, né, o entendimento da leitura pura e simplesmente da Bíblia. Né? Jesus Cristo viveu um tempo. Exatamente. O amor de Cristo, a palavra amor, o sentimento, o amor é fantástico, é o mesmo para todos. Mas num tempo onde ele viveu, e são contados em parábolas, né? E ele transformar isso numa mensagem para que as pessoas apliquem, né, no mundo atual, na vida corriqueira de cada um, esse é o grande desafio. E o mais impressionante, Pedrinho, ontem eu fui conversar com o pastor, inclusive a respeito de nós hoje fazermos o programa. Em todos os momentos que é lido alguma coisa, ele serve para você. Sim. É impressionante isso, sabe? Porque ele conta uma vida, uma trajetória, assim, né? Se você tiver essa capacidade, tiver com os ouvidos bem abertos, sim, né? Sim. Eu sempre digo o seguinte: se fosse para nós falar demais, nós tínhamos 2 bocas e um ouvido só. Então, assim, nós temos que ter os ouvidos bem abertos, e com o coração aberto também, para a gente captar. Bem isso. Porque senão não adianta ir simplesmente num culto, fazer isso, fazer aquilo, e vou para a rua, faço a minha benevolência lá e fica por isso mesmo, não é isso. Né? Você tem que estar despojado de qualquer situação que realmente vá em desencontro ao que é a situação. Bem isso. E seguir a palavra, aquilo que ele fala, né? Seguir os ensinamentos, né? Não é que você tem que fazer exatamente o que está escrito, aquilo, é você ter aquilo como exemplo de amor, né? Quantas vezes ele falou de Jesus, naquele momento mais difícil, estava entregando ele para ser crucificado, né? Ele demonstra toda a fragilidade do ser humano, porque ele veio, né, e viveu essa fragilidade como homem, né? E ele demonstra para a gente que a fragilidade não é uma coisa culposa, não é uma coisa difícil, é uma coisa que tem que ser vivida, né? E tem que ser vivida e levada à frente. Até para aprender a se fortalecer, né? Exatamente. Uma questão assim que Cristo nos mostra realmente essa compreensão. Deus se fez homem realmente para
sentir, né? Deus fez homem realmente para ter esse contato pessoal e também para demonstrar, né? Realmente a sua compreensão das nossas limitações. Exatamente. E realmente para demonstrar que o ser humano em si ele foi fragilizado, ele sofreu alterações devido à queda, ao pecado, enfim, e precisava de um remidor, precisava de alguém que transformasse essa condição das fragilidades humanas em algo que viesse triunfar, né? Que foi o que Cristo fez. Cristo ele pegou a queda, Cristo ele pegou o problema da humanidade e Cristo ele triunfou na cruz do Calvário, demonstrando que ele foi superior a tudo aquilo que hoje nós encontramos como sendo os nossos maiores desafios. Sim. E Cristo nos dá essa condição por meio do seu Espírito de fazer isso, de fazer literalmente como ele fez. Exato. Quando nós falamos sobre Evangelho, o Evangelho ele nos dá essa capacidade, ele nos dá essa força, ele nos dá esse poder de produzir genuinamente o que Cristo fez. Assim como o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por meio do Espírito de Deus, que nós acreditamos que o Espírito de Deus faz morada em nosso coração quando nós confessamos a Cristo Jesus, é Ele que nos dá essa condição de nos tornarmos como Cristo fez, suportando os momentos mais difíceis para que o nome de Deus seja glorificado, estendendo a mão, né, para aqueles que nos rejeitam. Então, na própria palavra de Deus, nós vamos ver que há orientações para que nós venhamos orar pelos nossos inimigos. Sim. Né? Então, como isso é possível nos nossos dias? É muito difícil. E eu achei interessante uma questão. Um irmão falou esses dias ali na igreja sobre amar e orar pelos seus inimigos. Ele falou assim: mas eu não tenho inimigo nenhum. Ele falou assim: eu não tenho inimigo nenhum. Eu sou amigo de todo mundo, sou amigo da vizinhança, não tenho inimizade com ninguém. E o Espírito de Deus falou ao coração dele: tá, e aqueles que vivem numa vida do tráfico, os traficantes, aquele que vive na vida da corrupção, os políticos, no crime, aquele que vive, que cometeu atrocidades. Qual é o teu sentimento sobre eles? Meu sentimento é de revolta, de raiva, de angústia, de ódio sobre essas pessoas. E aí nós vamos ver que o Evangelho ele triunfa sobre os nossos sentimentos, porque em Cristo Jesus a nossa obrigação ou o nosso dever é chegar a essas pessoas e falar o seguinte: não importa o que você fez, ainda o amor de Cristo ele te alcança. Pode ser a condição pior da vida, o amor de Cristo ele te alcança. Porque quando nós falamos sobre transgredir ou ferir a santidade de Deus, ou quem Deus vai além de você matar alguém, de você roubar. Estar longe de Deus já é transgredir quem Ele é. Isso fere a santidade de Deus. Então, se antes nós estávamos longe de Deus, né, se antes nós estávamos entristecendo a Deus por estar longe dele e Ele nos perdoou, então essa condição também é para todos, independente do que cada um fez. Pastor, nós conversamos no início, falamos em questão de mutação, falamos? Teve um rapazinho, e eu também não brigo com ninguém, mas teve um rapazinho aqui no estúdio que fez uma hora, fez paz e amor assim pra gente. Daqui a pouco, como ele já ficou com raiva, ele já se virou assim. Então nós temos que fazer o primeiro intervalinho para nós retornarmos depois. Nós conversamos um pouquinho sobre as atividades da própria igreja. Gente, nós estamos conversando hoje com o pastor Gabriel, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Lages. Nós retornamos em seguida.
Bom, gente, estamos retornando para a nossa segunda parte do programa. Hoje nós estamos conversando com o pastor Gabriel, da primeira Igreja Batista de Lages. Pastor, vamos basicamente agora concentrar a nossa conversa das atividades da Igreja Batista. Como é que ela funciona, quais são os dias que ela funciona, quais são os ministérios que ela tem, enfim, qual é a ação social que a igreja faz. O senhor vai desenrolando aí, o Pedrinho com a sua percepção, ele também vai interagindo conosco. Bem, irmãos, a primeira Igreja Batista de Lages, ela tem as suas atividades, né, nos domingos principalmente, né, onde a gente trabalha com o nosso culto público a partir das 19 horas, mas também nós temos outras atividades. Onde que ela está localizada? Está localizada na rua Leopoldo uma Steffen. Transversal da Campos Sales, né? Exatamente, na Leopoldo Steffen 147, uma transversal da Campos Sales. E a gente se reúne ali às 19 horas, né, no domingo, mas também nós temos atividades, por exemplo, na terça-feira. Claro que uma terça-feira sim, uma terça-feira não, dependendo de como a irmã organiza, mas nós temos atividade com as mulheres, nós temos atividade com os adolescentes também, nós temos atividade com os jovens, nós temos atividades com os homens também, nós temos atividade de estudo bíblico também, onde a gente explica um pouco melhor, a gente procura, né, explicar melhor, tirar as dúvidas. Então é nas quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, onde a gente procura trabalhar de uma forma interativa, como se fosse uma classe, uma escola mesmo, onde a gente procura conversar, dialogar, onde os irmãos podem trazer também a sua participação, uma contribuição. Então a gente procura debater o estudo bíblico. Sabemos que Deus é impossível de estudar, nós não conseguimos estudar a Deus, nós não podemos pegar quem criou o universo e tudo que há, botar dentro de uma mesa e dissecá-lo. É inexplicável. Se ele fosse explicar, se Deus fosse objeto de estudo ou fosse explicável, a gente não seria Deus, né? Então, sim, a gente estuda a sua revelação, que ele deixou de si para que nós venhamos conhecer, né? Que é a palavra, exatamente, que é a palavra de Deus. Então esse é o nosso foco, nosso objetivo. Trabalhamos também com crianças, né? Nós temos as nossas classes dos pequenos, e a gente sempre fala, os membros mais animados da primeira Igreja Batista de Lages. E a gente vê uma criançada correndo, brincando. E para mim, falando sobre criança, né? Até a nossa convenção, a Convenção Batista Catarinense, tem esse projeto de intensificar sobre uma das áreas mais difíceis da nossa sociedade hoje. Tem esse papel de prevenir, de orientar, de reduzir, por meio de palestras também, a questão do abuso infantil, e a gente sabe o quanto isso está relacionado na nossa sociedade. Sabemos que às vezes casos, situações acontecem em ambientes familiares, e sabemos que fica marcas, feridas para uma vida. Então a gente tem esse cuidado com os nossos pequenos. Jesus, ele fala sobre isso: deixe virem as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então nós temos a nossa convenção tem esse trabalho, e nós como igreja local também estamos procurando receber cada vez mais trabalho, essa orientação, militar, lutar por esta causa, porque a gente sabe o quanto ela é importante, né? E também nós trabalhamos com algumas áreas assim de assistência social. A nossa ideia é poder trabalhar mais, desenvolver mais, e no momento agora a gente está apoiando, né? Até foi uma iniciativa do Ministério de Mulheres, foi muito bem observado e atendido essa necessidade de orientar os irmãos da igreja sobre a doação de sangue. Nós estamos aí no mês de junho sobre essa campanha, o quanto é importante. Então nós como igreja também estamos envolvidos nessa causa, procurando orientar os irmãos a ir lá doar sangue. Se você aí que está nos vendo não foi doar sangue, aproveite esse nosso chamado, olhe, né?
para as campanhas de saúde do EMOSC também, faça a sua contribuição. A gente sabe quanto isso é importante, quanto salva vidas, né? Então a gente também procura trabalhar com isso, atender também aos necessitados. A palavra do Senhor nos diz que a verdadeira religião é essa, né? Tiago fala sobre isso. Ele diz que a verdadeira religião é essa, é atender os órfãos, as viúvas, os necessitados. Não adianta somente a gente pregar, né? Falar que Jesus te ama, mas também não demonstrar com um alimento, com uma atenção especial para alguma necessidade. Então, há famílias que nós atendemos ali na igreja que infelizmente precisam de uma assistência de remédio, precisa de uma assistência de um exame, precisa de assistência de uma consulta médica, precisa de assistência de um alimento, precisa de assistência de uma orientação jurídica. Nós temos alguns irmãos ali na igreja que, graças a Deus, têm esse chamado, essa vocação também para a área jurídica, para a área da saúde. Então a gente procura, no possível, atender com os dons e as habilidades que Deus tem nos dado. Então cada um na sua área, cada um naquilo que Deus chamou. E a nossa igreja, ela tem essa forma, né, batista de ser. Nós somos muito políticos, né, no nosso sentido de ser. Por quê? Porque nós somos democráticos. Sim. Nós somos uma igreja, uma denominação que ela trabalha com esse viés de a comunidade. A igreja local, ela é soberana. E a gente toma as nossas decisões em assembleias. Por mais que eu seja o pastor da igreja, eu não tenho a autoridade de pegar a quantia que quiser lá nos tesouros da igreja, no cofre da igreja, e gastar conforme eu desejar. Nós trabalhamos com a questão dos nossos tesoureiros, que eles que trabalham com toda essa gerência, e eu levo a eles as necessidades, se tiver a possibilidade, é liberado ou não. Trabalhamos com a questão da diretoria, presidente, vice-presidente, secretário. Trabalhamos também com o apoio diaconal, que são os oficiais também da igreja, pastor e diáconos, oficiais da igreja, que trabalham com esse acompanhamento, e dependendo das decisões, né, sempre é revisto por eles e nós levamos à igreja. Essa é a parte administrativa. A parte administrativa. E a igreja, né, ela é esse organismo vivo. Nós, como batistas, nós acreditamos em 3 autoridades dentro da igreja. Nós acreditamos que Cristo é a autoridade dentro da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é a autoridade dentro da igreja, e nós acreditamos que a palavra de Deus é a autoridade dentro da igreja. Então, por mais que eu seja um líder lá dentro da igreja, a autoridade maior dentro da igreja é Cristo, Jesus. Perfeito. Então, nós trabalhamos dessa forma. Hoje, graças a Deus, eu estou ali, eleito pela igreja, a igreja me escolheu para estar ali pastoreando, mas não é vitalício não. A partir do momento que a igreja fala assim, você pisou na bola aqui, meu amigo, Está na hora de você vazar. Ou você se conserta, ou você procura corrigir o seu erro, dependendo do que foi ocasionado, né? Enfim, sim. Ou infelizmente você vai ter que se retirar, porque aqui a gente não aceita dessa forma. E a comunidade, né? As pessoas que ainda não participam da Igreja Batista, como elas podem acessar, como elas podem chegar? Existem somente esses horários, ou a igreja tem um horário mais estendido para as pessoas que querem se aproximar, vir a primeira vez no culto? Olha, os nossos horários, horários assim que sempre tem atividade na igreja, quarta e domingo. Porém, nós temos o nosso Instagram, né? As redes, a tecnologia hoje nos aproxima tanto, né? Perfeito. Então tem as redes sociais, ali tem o nosso contato. Às 19h30, né? Às quartas-feiras é às 19h30, né? E o domingo é às 19 horas. 19 horas. Mas tem as nossas redes sociais também, que o pessoal pode interagir, pode mandar uma mensagem ali. Sim. Sempre tem uma equipe também, claro que é tudo de forma voluntária, né? Perfeito. Mas hoje nós temos um Ministério de Mídia também, que procura levar essa informação também ao público, né, que não tem, digamos, esse convívio conosco. Então, pelas redes sociais, né, pelo YouTube também, a gente tem o nosso canal ali no YouTube, onde pode acompanhar os nossos cultos, as nossas ministrações também, onde pode acompanhar também toda a nossa movimentação, né? E nesses 58 anos, agora esse ano é 58 anos, vocês já pensaram em fazer alguma ação mais assim, aberta, mais abrangente,
como Jesus fazia, né? De ir à comunidade, e fazer algum trabalho exterior, de fazer um dia especial para que vocês possam explanar e até convidar as pessoas para vir para a igreja? Nós temos, esse ano também, já fica o convite a você. Esse ano nós estamos em oração, né, pedindo direção de Deus, para ver se nós conseguimos realizar um evento que já está se tornando marca da nossa igreja, que é uma noite tradicionalista, né? Como a gente é serrano, a gente gosta de uma boa gaita, de um bom pandeiro, de um bom violão. Faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. E até o missionário Gesiel Dias, ele é um missionário que trabalha com este tema, Noite de Galpão. Ele tem uma obra, um trabalho fantástico, é alguém assim, muito especial, vale a pena procurar aí nas redes, conhecer ele. E nós já recebemos algumas vezes, né, aqui na nossa cidade, e sempre com esse viés de promover uma programação que é cultural e que atende à linguagem do serrano em geral, né? Então nós trabalhamos com esse viés assim de proporcionar essa noite cultural com o foco em demonstrar a beleza da cultura, da arte também, porque nós entendemos que o ser humano em si, ele tem a digital de Deus e tudo que ele produz vem de Deus. Então nós não somos contra a arte, nós não somos contra a cultura, nós não somos contra o cinema, nós não somos contra a música. Nós acreditamos que tudo isso reflete a beleza e a bondade de Deus, né? E a ideia é isso, é a gente fazer, não temos a data ainda ao certo, por isso fique de olho nas nossas redes sociais. Importante isso. Mas a ideia é a gente estabelecer uma data para a gente poder, quem sabe na Semana Farroupilha ou antes ou depois, trazer esse viés da cultura, convidando a todos, né? Porque quando a gente fala sobre igreja, quando nós falamos sobre templo, quando nós falamos sobre uma vida religiosa, muitos já tem aquela previsão, né? Aquele preconceito de algo que tem sobre a sua mente. Às vezes teve uma experiência, né, a gente ouve relatos assim, nossa, mas eu pensei que aqui o pessoal saía gritando, eu pensei que o pessoal aqui saía vendo umas coisas estranhas, não sei o que tem, aqui vocês são meio quietos, porque tem uma percepção de outros lugares, nada contra, é um exemplo que eu estou dando, né? E pensa que nós... É uma característica diferente. É uma característica diferente. Então, quando a gente trabalha com um viés cultural, uma programação que já é acessível ao povo, vai quebrando, vai vendo que nós somos gente como todo mundo. Uma coisa que eu gosto de deixar assim, bem claro para todos é que a igreja é o lugar dos imperfeitos. Você não vai lá querendo encontrar gente perfeita, gente boazinha demais, pensando que assim, o pastor, ele é perfeito, é Deus no céu e o pastor na terra. Não vai, por favor, não vai por esse lado. Ser humano, né? Porque é ser humano, a gente erra, a gente falha, às vezes a gente age nas nossas emoções, nas nossas percepções limitadas. E o caminho é esse, é a gente estar de mãos dadas, um apoiando o outro, para quando você está certo, eu celebro junto contigo. Quando você está errado, eu te chamo no canto e digo, rapaz do céu, mas aí você errou o chute legal. Não foi nem na trave, foi longe demais. Então, dá para corrigir. Dá para corrigir. A finalidade sempre é essa, sabe? É evidenciar que somente um homem é perfeito. Cristo Jesus. Ele é perfeito, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Lá nós não costumamos apontar para um homem específico, até mesmo porque na denominação batista não existe o fundador. Nós não temos o fundador, o pastor tal, ou a referência tal. Não. Na Igreja Batista também não existe a Igreja Batista, são as igrejas batistas. Então nós sempre trabalhamos com este viés, procuramos fugir ao máximo do que é idolatrar, venerar pessoas, denominações, partidos políticos e entre outras questões. O nosso foco é Cristo, é o céu, o nosso foco é o reino de Deus. Pastor, muitas igrejas, hoje mudou muito, mas tinha algumas igrejas aí evangélicas que
existiam algumas proibições. Tem umas que às vezes não podia, o cabelo tinha que deixar crescer, né? Sim, sim. Eu acho que tinha igreja até que nem televisão poderia haver, né? A questão até da roupa para ir lá. Existe algum impedimento que a igreja batista, ela, quando você adentra a igreja, você é orientada para não fazer alguma coisa em algum sentido desse? Claro que excessos de muitas coisas, que eu tive até num culto que o pastor falou sobre a ida na festa do Pinhão, então, claro, todo mundo deu o livre-arbítrio, né? Mas tem alguma situação que tem um impedimento que você, dentro da tua rotina, do teu cotidiano, você não deva fazer, a não ser, claro, nos ensinamentos de Cristo? Certo. Irmãos, nós temos uma compreensão que muitas vezes é difícil. Por que é difícil? Porque hoje é fácil você pegar uma lista de pode e não pode. E todo mundo hoje quer uma lista. Pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Certo. Posso assistir, não posso assistir. Posso ir, não posso ir. Né? O apóstolo Paulo nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí você já fala, nossa, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Converte isso, pastor. Para onde que eu vou? Traduz e isso. aí nós vamos ver que entra mais uma questão de análise, de identificar. E a gente sabe que, por exemplo, na questão da vestimenta, o que nós procuramos orientar é decência. Né? Porque hoje, se a gente pensar sobre vestimenta, há saias que são mais vulgares do que uma calça, por exemplo, né? Falando sobre a mulher. Sim. O homem hoje, há calças que homens usam que são muito mais vulgares do que calças que mulheres usam, né? Então, uma percepção assim de vestimenta, uma código de conduta, de roupa, enfim. O que nós procuramos fazer é orientar os irmãos a caminhar de uma forma decente, né? Na sua vestimenta, na sua vida também. Então, nós falamos o seguinte, nós não procuramos uma vitrine, porém nós somos uma referência. Perfeito. Nós somos uma referência de Cristo, nós somos uma referência de reino de Deus, e as pessoas precisam nos ver. Talvez os irmãos que vivem nessa forma rígida de vestimenta, talvez vivam com uma ideia genuína, procurando demonstrar às pessoas que eles são diferentes, né? Se vestem de uma forma diferente porque são diferentes. Só que a nossa diferença não está somente na nossa vestimenta, a nossa diferença está nas nossas atitudes. Sim. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: Cristo não nos chama para viver nos mosteiros, Cristo não nos chama para viver isolado nos desertos. Cristo, pelo contrário, ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Então, sim, o nosso lugar hoje é fugir do mundo, porém, no mundo. Nós precisamos estar no mundo, na sociedade, mas não deixar que o mundo nos governe, né? Então, por isso que nós trabalhamos com orientação. Olha, toma cuidado com a sua vestimenta, olha, toma cuidado com tal música que você escuta, procure refletir sobre o que a letra te diz, o que ela te ensina, o que ela alimenta a tua alma. Procure tomar cuidado. Você vai numa festa cultural, na festa do Pinhão, tome cuidado aonde você vai, com quem você relaciona, olha o testemunho que você está dando. E aí nós usamos o exemplo da roda dos escarnecedores. Salmo 1 nos diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque a roda dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, pode estar tanto no meio pagão, no meio secular, no mundão, como popularmente dito, ou também pode estar dentro do meio religioso, onde Cristo ele veio combater a hipocrisia, a falsidade, a aparência, né? A glória para si, que era o que Cristo combatia com os fariseus. Então, a nossa percepção eu costumo dizer, não sou uma babá, né? Não sou aquele que priva, aquele que não pode, sim. Não. Eu procuro orientar pela palavra de Deus, que é o que Cristo nos deixa como exemplo. Perfeito. Estamos indo para o encerramento, Pedrinho. Suas considerações finais aí. Eu acredito que assim, a mensagem de vocês é aquilo que Jesus veio nos trazer, e vocês continuam fazendo isso de uma forma maravilhosa.
58 anos de Igreja Batista em Lages, eu acho assim que vocês estão no caminho mais que certo. Vejo a oportunidade dessa data ser importante para que você cresça o seu rebanho lá, leve mais gente para lá. E o senhor fica à vontade para falar uma mensagem final para os nossos ouvintes aí e espectadores. Amém. Queridos, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. Aos nossos amados e queridos que componham essa mesa, e fica o convite a todos que Evangelho não é emoção, Evangelho é transformação, e Cristo Jesus tem o melhor para a sua vida. Eu deixo um abraço para vocês e te espero lá na primeira Igreja Batista de Lages. Obrigado, Amém. pastor Gabriel. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a todos vocês. Hoje nós temos a satisfação de conversar aqui com o pastor Gabriel da primeira Igreja Batista. E é sempre uma palavra, né, de conforto, de estímulo, e até que estimule muitas pessoas a procurarem esse caminho, porque sem dúvida nenhuma é um caminho que te oxigena, né, ele te dá uma vontade nova de você viver de uma forma diferente. Tá, um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Até a próxima semana. Parece que aquele menino vai para o Pantanal. Está com a mochila pronta. Nós temos que ver se ele não vai ser abocanhado lá por um bichinho daquele. Eu sugeri ele fazer um seguro de vida em nosso nome. Em nossa. Desejar aí uma boa viagem para o céu, né? Que realmente ele é uma coisa que ele curte bastante e a gente quer mais é que os amigos da gente se sintam bem naquilo que estão fazendo. Grande abraço a todos e até a próxima semana ou até a próxima oportunidade. Logo que o céu retornar, nós retornamos também com a nossa programação. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide.
take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in